Estamos começando mais um episódio do Consultório A. Eu me chamo Gabriel Aled e hoje eu vou falar com o Dr. Asdrubal. Seja muito bem-vindo, Asdrubal. Obrigado, Aled. Obrigado pelo convite para estar aqui contigo, para a gente bater esse papo. Primeiro de tudo, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, porque para mim você é referência em telemedicina. Então eu estava procurando alguém para chamar e eu não conheço ninguém melhor do que você, então muito bem indicado. Então eu queria começar te agradecendo aqui pela presença, por compartilhar um pouco de toda a sua trajetória na telemedicina e ter ajudado tantos médicos com a gente. Obrigado. Valeu. Vamos conversar um pouco e compartilhar experiências aqui. E para começar, para quem não te conhece, quem é Dr. Asdrubal? Então, pessoal, eu sou Asdrubal César, né? Às vezes as pessoas precisam ir no fonoaudiólogo para falar o meu primeiro nome. Aham. E, assim, primeiro de tudo, assim, eu vou falar do meu propósito, né? Que tem a ver com o meu propósito como médico, como professor, na questão até da telemedicina, principalmente. Então, o meu propósito é a liberdade, né? Então, para quem quer me conhecer mais, eu sou uma pessoa que dou muito valor à liberdade. E falando de telemedicina, a telemedicina caiu muito como uma luva nesse meu propósito. E eu comecei a aprender a utilizar a ferramenta e vi que também para outros médicos essa ferramenta poderia trazer uma opção de trabalho, de renda, de mais liberdade no seu dia a dia. Então, eu sou pai, né? Tenho duas meninas, tenho a minha esposa, eu valorizo muito o tempo que eu passo com elas. Então, a liberdade de eu poder fazer minha agenda, estar com elas em outros locais e poder continuar trabalhando, fazendo as minhas coisas, né? Que eu gosto de atender, eu gosto de exercer a medicina, é a coisa que eu mais fico feliz, né? De ter aderido ao uso dessa ferramenta que é a telemedicina. E, né, na parte, vamos dizer, curricular, eu sou médico, professor de medicina na Faculdade de Medicina aqui da região de Chapecó. Eu dou aula de semiologia médica, de propedêutica, dou aula também na parte de medicina de família, sou especialista em medicina de família e também tenho toda a minha atividade também em consultório privado e atuo também dentro de uma empresa voltada à atenção primária à saúde, também na atenção suplementar. Eu achei muito legal que você falou uma coisa que eu estava comentando com algum colega meu faz, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que é a parte do faturamento do médico, mas que às vezes a gente tangibiliza somente a parte financeira. Eu estava comentando isso porque tem um colega dele que é cirurgião e realmente ele não tem vida. O amigo dele realmente, assim, é uma das pessoas que eu vi mais trabalhar. Assim, ele não tem final de semana, não tem dia, e ele tem um faturamento menor, esse meu colega, do que o cirurgião, mas ele fala assim: eu nunca trocaria minha vida com a dele. Por quê? Porque eu tava tomando café com ele 5 da tarde. Ele, ó, eu tô aqui tomando café com você porque as minhas escolhas, ir para a clínica, fizeram com que eu pudesse tomar essas escolhas. Então, às vezes, a gente coloca a parte, achei muito legal o que você falou, a parte financeira como a única métrica de sucesso, mas a liberdade também é essa. E Uhum. é legal, quero te perguntar, assim, como que você vê essa possibilidade do médico, tanto de faturamento, quanto a possibilidade dele de liberdade usando a telemedicina? Então, tudo é uma construção, né, Led? Eu também não cheguei ao ponto que eu cheguei da noite para o dia, né? Tenho 21 anos de formado e nessa construção a telemedicina veio em 2020. E ali eu comecei a exercer com bastante atividade para uma empresa grande do Brasil. Ali eu pude aprender muito, porque eram muitos atendimentos. E comecei a utilizar a telemedicina no meu dia a dia também do consultório, comecei a ensinar outros médicos a fazer telemedicina, e aí eu comecei a entender que eu podia também ajustar a minha agenda utilizando a telemedicina no meu dia a dia. Então, no meu consultório, eu faço um consultório híbrido, onde eu tenho as consultas presenciais e eu alterno com algumas consultas de telemedicina. Por exemplo, eu já fiz a primeira consulta do paciente, já fiz o exame físico e a próxima consulta seria para o retorno, para ver exames, não vai ter o exame físico novamente. Então, eu utilizo esse recurso, eu ofereço para o paciente a possibilidade dele fazer o retorno dele por telemedicina. E eles adoram, porque não precisa estacionar o carro, não precisa sair da casa dele, se deslocar às vezes de outra cidade para cá, que eu tenho muita gente de fora, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, aqui em Santa Catarina, aqui no Oeste é bem fronteira, né? Então vem bastante gente de fora. Então eles ficam bem satisfeitos com essa possibilidade. E para mim,
eu posso jogar essas consultas de retorno numa agenda onde eu também não preciso ir até o meu consultório para fazer essas Sim, consultas. E também eu posso estar, inclusive, viajando, como já aconteceu várias vezes. A gente resolveu fazer um final de semana prolongado, mas eu deixei um horário para fazer os meus atendimentos de retorno e pude dar continuidade ao meu trabalho, atendendo as pessoas que precisam. Então foi muito legal essa ferramenta. Hoje, como eu falei, é uma construção. Hoje eu ajustei a minha agenda para que eu tenha assim a segunda, a sexta, o sábado e domingo. Então fica tipo assim, sexta, vamos falar, sexta, sábado, domingo e segunda, um bloco onde eu faço a gestão dessa agenda entre atendimentos presenciais ou só telemedicina, ou não faço atendimento, eu quero viajar. Então, com a telemedicina, eu pude ajustar essa agenda para que eu não tenha um compromisso fixo nesses dias presencial. Então, hoje o meu presencial, que eu tenho fixo, é terça, quarta e quinta. Segunda, eu escolho. Sexta, eu escolho. Eu gosto de atender sábado também, é um dia muito bom para atender, sabe? E eu, às vezes, faço meus atendimentos, mas eu tenho essa liberdade de escolher o que eu vou fazer com essa minha agenda de 4 dias da semana. Toda semana eu tenho essa flexibilidade. Então, a telemedicina traz essa oportunidade para a gente. É uma ferramenta assim, que é fascinante o uso dela. E conforme os pacientes vão utilizando, eu brinco que a gente chega num ponto que fica difícil convencer o paciente que ele tem que vir no consultório. sim. Ele fala, poxa, não dá para resolver isso aqui? Aí a gente tem que explicar, ó, não, isso daqui vai ter que ter o exame físico, você tem que vir, vamos ter que fazer isso. E a gente tem essa geração de nativos digitais que eles, antes de se deslocar a algum lugar, eles querem resolver tudo online. Já são nativos digitais que estão acostumados até a iniciar relacionamentos online antes do presencial, de amizade até afetivos. E assim também está sendo refletido na medicina. Claro, há uma urgência, a pessoa se cortou, não tem jeito. É presencial, claro. Mas o paciente ele começa a questionar assim, mas isso aí eu vou precisar me deslocar? Porque quantas vezes eu fui num pronto atendimento e o médico nem botou a mão em mim, né? Entendeu? Então, na telemedicina, a gente pode identificar situações que precisam do atendimento presencial, vai explicar ao paciente e vai orientar ele sobre isso. Mas vou te dizer que a grande parte de situações são situações que a pessoa quer uma segunda opinião, ela quer mostrar exames. Então, muitas vezes, você realmente não vai ter aquela questão do exame físico obrigatoriamente sendo necessário, tá? Então, a telemedicina abre esse campo todo, né? Essa mudança do consumidor, vou botar cliente como consumidor, como paciente, mas eu vi o meu pai na pandemia, ele usou muito telemedicina. Então, assim, não ligado à Covid, mas ele teve ali algumas patologias, algumas queixas, e usou pelo plano, a urgência do plano lá, que você tinha a opção de colocar, ficava na fila e era atendido, e ele gostou muito. Inclusive, a minha avó também já usou telemedicina pelo mesmo motivo. Ela não queria se deslocar, o hospital era muito longe, ela atendeu, foi 15, 20 minutos, já tinha alguém atendendo ela por telemedicina. Então, acho que cada Uhum. vez vai ficar mais comum, tanto só para a geração nativa digital, quanto para outras pessoas. Vai ver essa comodidade. Sim, eu até falo nos meus materiais, né? Aqui o pessoal está assistindo também, depois a gente vai comentar, mas já dando spoiler também que eu tenho um canal, né, sobre telemedicina no YouTube, o canal Telemedicina na Prática, e eu falo muito nos meus materiais, que é uma frase que é minha, já pode botar Aham, naquele site de frases lá, que a aham. telemedicina está para a medicina, assim como o internet bank está para os bancos. As agências bancárias ainda existem, mas, Gabriel, você chegou esse ano 2024, né? Já estamos em junho. Você chegou aí alguma vez numa agência bancária esse ano? Eu não fui nenhuma vez. Então, então a gente passa às vezes 1, 2, 3 anos sem ir numa agência bancária. Eu vou te dizer que nesses 6 meses agora eu não peguei dinheiro na mão, sabe? Aham. Então as Eu coisas também não estão peguei dinheiro, mudando, não. né? O dinheiro não vai deixar de existir, a cédula, provavelmente por muitos anos ainda. Então, o banco também existe agência. A medicina, a gente também vai precisar ter os atendimentos presenciais, claro que numa proporção até muito maior do que a agência bancária, mas é isso, a telemedicina está para a medicina, assim como o Internet Bank está para os bancos. No início, no Internet Bank, eu acho que você deve ser uns anos mais novo do que eu, uns 10 anos, pelo menos. No início, quando começou a Internet Bank, as pessoas tinham medo. Isso aqui Vão não roubar vai dar meu certo, dinheiro, é fraude. é fraude e tal. Mas depois que começaram a usar, meu amigo,
adoraram. Ninguém quer ir no banco e ficar na fila. Mais recentemente, o Pix também foi assim. As pessoas tinham Uhum. medo do Pix. Nossa, mas vão roubar meus dados. Hoje em É, dia, você vê os feirantes, todo mundo ali só trabalha com Pix. exatamente, né? Então, é uma mudança que a gente está vivendo. E toda mudança causa, às vezes, uma estranheza, um receio. Tem um choque de gerações também. Eu sou de uma geração que viu toda essa evolução da tecnologia acontecendo, vivenciando ela, né? Agora tem uma geração que nem viu isso acontecer, ela já nasceu com tudo acontecendo, mas tem outra geração um pouco mais antiga. Então, vai ter alguns ajustes, né? Mas a tecnologia está aí, a gente precisa se apoderar dela, no caso dos médicos, e utilizar ela no nosso dia a dia. Eu costumo até falar que a telemedicina, né, vou até puxar aqui que está do meu lado, a telemedicina é que nem uma ferramenta, né? No caso aqui, está enrolado umas coisas aqui, é como um estetoscópio, né? O estetoscópio, lá na história da medicina, quando René de Laennec propôs o estetoscópio, muitos médicos, isso é terrível, não pode usar um negócio desse. E hoje virou um símbolo da medicina. Então, tudo é assim, passa uma fase de experimentação, de suspeita, de desconfiança, mas quando o negócio se mostra eficaz e resolve problemas, todo mundo quer usar e nunca mais vai deixar de usar. Né? Então, telemedicina é uma ferramenta como o estetoscópio e os médicos precisam aprender a utilizar essa ferramenta que é a telemedicina, assim como na faculdade a gente aprendeu a usar o estetoscópio. Sim, e é isso que eu te perguntar, porque assim, eu bato muito aqui, se tornou até um pouco um clichê de falar, mas assim, que o médico não aprende gestão e não aprende marketing na faculdade. Assim, isso aí Isso. já é um padrão que ele não aprende, assim, e olha que eu falei com muitos médicos, muitas universidades, e se eu vi duas faculdades que tinham uma cadeira boa sobre gestão e marketing, era muito. Mas a parte de telemedicina eu também vejo, até incluindo agora, que não tem algum ensino na universidade para preparar esse médico para atender por telemedicina. Então, como que esse profissional acha que é importante primeiro ter essa formação junto do currículo médico e para quem já se formou e não teve nenhum contato, como que ele começa ali a se formar para atender telemedicina? Certo. Então, hoje, no currículo das faculdades de medicina, se eu não me engano, hoje o Brasil deve ter tá aí em torno de quase 300 faculdades de medicina, que houve abertura. Eu lembro da última vez que eu vi era 250, agora já tem mais. Mas, nos últimos arquivos que eu procurei sobre ensino de telemedicina nas faculdades de medicina, só haviam 12 faculdades no Brasil que propuseram matérias e ainda extracurriculares. Dentro da formação, eu, como dou aula de telemedicina, né, no meu curso para os médicos, tenho a mentoria e sou professor de semiologia, lá na formação com os meus alunos, eu costumo sempre fazer os paralelos ali na Entendi. aula, né, de semiologia sobre como você abordaria tal situação também na telemedicina. Então, eu trabalho muito a questão da anamnese, da comunicação na telemedicina. Eu falo da telepropedêutica para os alunos. Então, é isso que, com o tempo, vai ter que ser introduzido na faculdade de medicina. A discussão, por exemplo, da telepropedêutica, como fazer o exame do paciente online. Então, hoje tem muitos médicos usando telemedicina, mas de uma forma ainda informal, sem ter estudado a telepropedêutica, sem saber nem a legislação direito e fazendo muito no improviso. Então, o meu intuito com o curso de formação telemedicina na prática, a mentoria, é trazer os colegas médicos para a formalização dos seus atendimentos por telemedicina, para atender de forma correta o que diz a norma do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2314 de 2022, que é a resolução da telemedicina. Então, isso que precisa ser ensinado nas faculdades também. Aos poucos, eu acredito que vai avançando. Mas os médicos têm opções de buscar sobre telemedicina. Aqui eu vou citar o grande incentivador da telemedicina no Brasil, que eu estudo o material dele, acompanho há muitos anos. Não tive ainda a oportunidade de fazer um curso com ele, até a cadeira dele é bem teórica ali na USP, no Hospital das Clínicas, é o Dr. Shaw. Né? Então, ele é uma referência. Né? Eu até aconselho, quem quer materiais de telemedicina, procurar, né, sobre o Dr. Shaw e vai ter literatura sobre isso. É um médico de São Paulo. Eu já tenho uma visão mais da prática da telemedicina do dia a dia. Eu atendo telemedicina todo dia, todo dia.
Então, eu trouxe essa minha experiência e também mesclei com a minha capacidade de fazer um material didático, explicativo, para ensinar médicos a utilizar dessa ferramenta. Mas existem cursos de telemedicina que estão aparecendo, então acho que o médico precisa buscar uma capacitação para formalizar os seus atendimentos. Isso, inclusive, está na resolução da telemedicina. O CFM colocou lá que é necessário que o médico busque se capacitar para utilizar a telemedicina. É algo que, como eu falei, uma ferramenta que a gente tem que aprender a utilizar, que nem o estetoscópio. E eu vejo que nesse mercado, por exemplo, eu vou botar das habilidades extracurriculares que o médico tem que aprender para se tornar um bom profissional. Eu vou falar de todas porque eu vejo que às vezes tem o caminho do amadorismo ele é mais fácil. Então, assim, seja no marketing, na gestão, e agora, conversando com você, até percebi que também na telemedicina. Alguns médicos já perceberam que é importante, mas ainda falta algumas pessoas de referência para conseguirem entregarem esse conteúdo, então você faz um ótimo trabalho, e até perguntar o que essa pessoa tem que saber desse profissional que está ensinando ela, ou quando ela for ter contato com algum outro material, do que realmente é importante que ela saiba durante a telemedicina. Tem alguns princípios, alguns conceitos que ela fala, olha, realmente, esse curso aqui, essa mentoria, ela é boa porque ela vai me ensinar isso, ou acho que vou procurar algum outro material. Certo. Do que o médico precisa saber para fazer telemedicina é a legislação, entender que tem lei que rege a telesaúde no Brasil e abaixo da lei tem a resolução do Conselho Federal de Medicina que traz as regras para nós médicos. Como é que vai fazer, executar, o que precisa para atender essas normas. Por que a norma é importante? Porque ela traz clareza ao que vai ser feito. Ela vai trazer clareza à questão. Chegou a minha pequena aqui. Vem cada um aí. Já que você já veio, apareceu. Oi, fala oi. Pronto. Oi, pequeno. É isso aí que eu gosto, sabe? Da telemedicina, de poder estar perto Olá, da você já família. conheço já. Isso, vai lá. Deixa eu continuar conversando com ele. E claro, né? Falando de fazer a telemedicina da maneira correta, né? É ter um lugar com privacidade, né? Então, quando eu faço telemedicina, aqui a minha casa tem um corredor grande, a gente tranca Sim, duas portas, eu fico aqui bem tranquilo, entendi. isolado e fazendo telemedicina. Mas quando é live, eu deixo elas entrar, que Sim, aí sim. a casa delas. Mas como eu estava falando, então, a legislação, conhecer a legislação, entender que a formalização desse atendimento é necessária, porque muitos médicos, me mandaram mensagem no WhatsApp, me mandaram um exame no WhatsApp para eu ver, Sim. e aí responde uma duvidazinha, faz um comentário ali, às vezes dá até uma conduta, mas se ele não faz o registro da informação no prontuário, ele está incorrendo numa falta, possivelmente até ética, porque a resolução diz que precisa registrar o atendimento em prontuário. Então, a gente tem que sair desse amadorismo, porque muitos colegas médicos falam, eu faço a consulta pelo WhatsApp. Aí eu, e aí, como é que você registra essa consulta? Não, eu faço um print de tela. Tá errado, né? Não tá certo. Já vi médico confundir prontuário eletrônico com Word. Eu registro no Word e guardo. Não tem Eu já valor vi. nenhum, né? Quando você chegar numa situação que há um questionamento, você vai apresentar um documento de Word, não vale nada. Então, é, além da telemedicina, a gente acaba trabalhando outras questões que impactam no dia a dia do médico, tanto no consultório presencial quanto na telemedicina. Então, é isso que um médico deve procurar, tá? Um curso que fale sobre legislação, um curso que fale sobre telepropedêutica, que é como a gente vai executar uma consulta de telemedicina. E no caso dos médicos que procuram utilizar a telemedicina no seu dia a dia como profissional liberal, no consultório particular, na sua atividade, né, fora do sistema público, por exemplo, né? Eu quero atender meus pacientes, meus próprios pacientes. Eu costumo trabalhar também a questão do posicionamento digital desse colega médico relacionado à telemedicina, tá? Que vai muito de encontro ao que você faz também, né, Led? Então, claro, a gente não é um curso de marketing, mas a gente vai falar alguns princípios básicos e a gente até recomenda que procure profissionais como você para que realmente tenha uma performance melhor naquele objetivo de buscar ter os seus pacientes particulares. E isso é muito legal que você falou, porque às vezes o médico espera dar o erro
para procurar em tudo, em todas as áreas da vida dele, espera dar o problema para depois começar a pensar em resolver. E os melhores casos que eu tenho de exemplo, é quando o médico já começou certinho. Quando ele já começa seguindo tudo, ele fica tanto mais tranquilo da parte ética, como você falou do posicionamento, ele também já consegue ter os melhores resultados, porque ele já começou da forma correta. Eu não tenho que resolver um problema, ou no caso, ter que ir lá corrigir os words que ele fez. Ele já está já ali blindado. Então, acho que É, isso é uma coisa que você falou que eu acho muito legal, o médico já começar certo, do que depois ter que corrigir alguma coisa. é uma atuação preventiva, né? Vamos dizer assim, né? Muito ligado até à minha especialidade, que eu trabalho com prevenção. Então, também na Muito melhor, atuação tá, aqui, muito melhor fazer a prevenção do que depois ter que responder alguma coisa, alguma em questão tudo, ética. em tudo é E melhor. você vê alguns erros comuns, até pegando nessa parte, alguns erros comuns que os médicos cometem? Ah, você já citou já a parte do WhatsApp sem registrar no prontuário, ou do prontuário que é o Word. Tem mais alguns erros que você fala assim, esse erro aqui é muito comum que os médicos cometem? Olha, outra muito comum é que já temos aí 4 anos de uso da telemedicina. É, muitos colegas médicos não entenderam que uma receita digital não é a mesma coisa que uma foto de uma receita. Então, isso é até um problema para esse colega médico, né? Eu costumo dizer que tem colegas médicos que estão perdendo seus pacientes. Porque eu vou dar um exemplo bem comum, que acontece muito e é um fato que me traz muitos pacientes que me procuram porque eles estão numa situação que estão viajando ou o seu médico está de férias. Então, vou dar um exemplo de um paciente que faz uso do medicamento de uso contínuo, medicamento controlado, mas de receita branca dupla, que é aquela que dá para fazer por forma digital. E aí, já aconteceu várias vezes, né? Ah, o meu psiquiatra está de férias, viajou e acabou o meu medicamento. E eu pedi para ele. O que ele fez? Ele fez a receita branca na mão, tirou foto e Aham. mandou. Não consegue comprar o remédio, não vai conseguir. Então, eu levanto toda a história do paciente, caso eu ainda não tinha conhecido ele, faço toda a anamnese, peço documentos comprobatórios que ele já toma o medicamento, segunda via de receita anterior, por exemplo, e se eu vejo que está tudo certo, eu faço a emissão dessa receita para ele, porque ele não pode ficar sem tratamento, porque se ele está fazendo um uso de um medicamento contínuo e para, ele vai perder todo o efeito terapêutico que ele conseguiu, né, que levou às vezes semanas ou meses para conseguir, e tudo vai água abaixo. Então, essa falta de saber enviar uma receita digital é um ponto muito comum. Então, tem vários colegas médicos que escaneiam receita, tira foto de receita, manda para o paciente, e isso não vai valer nada para esse paciente poder comprar um medicamento na farmácia, por exemplo, ou retirar na unidade de saúde onde ele é cadastrado. Essa parte Outros que eu já vi, erros, tem outros ainda, posso citar eu mais, acho que eu mas vi você esse é o comentando um principal. dia que eu achei legal, que eu acho que algumas pessoas fazem isso, que é o ambiente da teleconsulta, mas o ambiente digital. Eu vejo muito médico, até já vi você comentando sobre isso, que faz no Zoom, no Meet, faz no WhatsApp, vídeo no WhatsApp, e tem algum perigo o médico usar essas plataformas para fazer? É aconselhável? Não é aconselhável? Então, eu não aconselho. Na resolução do Conselho Federal de Medicina, o que diz é que o médico precisa registrar o atendimento. E ela dá duas possibilidades: registro físico, que seria no prontuário de papel, ou utilizando sistemas de informação, né, eletrônica, que atendam às resoluções do Conselho Federal de Medicina. E traduzindo, prontuário eletrônico, tá? Prontuário eletrônico. Porque lá não diz que é proibido usar o WhatsApp, que é proibido usar o Meeting, não é proibido, mas não são ferramentas feitas para isso. Entendi. Então, é muito melhor você utilizar um prontuário eletrônico que tem uma ferramenta de videochamada, porque quando o paciente acessar, vai ficar registrado que ele acessou. Quando você terminar essa teleconsulta, vai ficar registrado que terminou. Então, tem o dia, o horário, chave de segurança, então não tem como adulterar. Então, se houver algum questionamento, você tem tudo registrado para apresentar. Então, é muito mais seguro. E outra questão, vamos dizer que mas o WhatsApp é tão prático. Sim, mas só que ele não é formal. O WhatsApp, Sim. você conversa com o grupo da família, a tia manda bom dia, boa tarde, boa noite com gatinho, florzinha e ursinho, né? O condomínio, o pessoal briga no grupo do condomínio, tá? Sim. Então,
ele não traz essa formalidade. Aí o paciente fica com aquela impressão que, isso aqui, o cara está fazendo aqui no WhatsApp, é que nem eu conversar com a minha Exatamente. tia, né? Receber os bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quando você utiliza uma ferramenta desenvolvida para fazer telemedicina, onde o paciente vai fazer um agendamento eletrônico, ele vai lá, escolhe o horário dele, confirma a consulta, ele recebe uma confirmação no e-mail, no SMS, ou até no WhatsApp dele, um link com essa confirmação. No horário da consulta, um pouco antes, vai receber ali o link para acessar a sala de teleconsulta. Essa sala tem criptografia das informações. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal também entender. Não é que nem o Google Meet, que pode entrar vários computadores naquele mesmo link. Só entra o link do paciente com o médico. Se entrar outro, ele cai, por segurança, para que não haja a quebra do sigilo das informações, que essas informações possam ser gravadas ou reveladas sem a devida anuência das duas partes. Então, por isso que tem que ser feito dessa maneira, porque você vai ter mais segurança. E a formalidade, o paciente vai entender que ele está realmente fazendo uma consulta médica, com todo o rigor que deve ser feito. A percepção de valor desse paciente também muda muito. Então, às vezes, eu escutei assim, não tanto, mas eu já ouvi algumas vezes, não, mas a teleconsulta, ela é diferente, ela é mais simples. E quando você faz, eu acho que é o que você falou, tem uma plataforma, um sistema, que o paciente sente que ele tem um trabalho para chegar ali, não é nem um trabalho, mas ele tem uma sensação de que ele está entrando no consultório. Pode ser Isso, digital, mas exatamente. ele sente que ele está entrando no consultório, ele tá na sala de espera aguardando, depois entrou, já muda a visão dele realmente de como que é aquela consulta, o que é aquela consulta. Exatamente, essa é a questão. Vamos dizer assim, a ritualística, né, de uma Sim, consulta. Então, no consultório, o paciente marca a consulta, liga, né, aí vai lá no consultório, fica na sala de espera e aí entra na consulta. Na telemedicina também tem que ter uma ritualística, vamos dizer assim. Só que tem até uma vantagem. Geralmente, né, pelo menos eu vou falar por mim, as minhas consultas de telemedicina é horário marcado e não tem atraso. Começa na concordo. hora que está marcado. E no conforto da onde a pessoa estiver. Então ela já começa a achar vantagem, porque quando ela vai às vezes no consultório, é muito comum ainda, né? E isso eu acho, né, tirando assim, né, que o médico às vezes pode precisar de uma emergência, atender alguém, tá? Mas eu já acho péssimo um consultório médico que tenha sala de espera cheia. Isso é algo que já foi a época. Antigamente, a sala está cheia porque o médico é bom. Hoje não. Sala de consultório cheia, você esperar 30, 40 minutos para uma consulta, tá fora. Isso daí acabou. As pessoas não querem mais isso. Então, cumprir horário. E na telemedicina traz essa oportunidade também de cumprir horário com rigor ali. Então, eu não atraso minhas consultas de telemedicina. Se vai atrasar, tem outra vantagem. Você antecipando, você pode falar, vou ter problema para entrar naquele horário, mas você quer entrar antes? Posso. Fica mais fácil de antecipar porque a pessoa não tem que se Entendi. deslocar. Então fica muito mais maleável as coisas. E se você está no atendimento e precisa atrasar alguma coisa, você pode avisar essa pessoa, ela não se deslocou, ela não vai sentir tanto ônus de um atraso ou de uma remarcação, principalmente quando antecipa, ela vê até como um bônus, né? Como um benefício. Então, eu acho que a telemedicina tem essa vantagem quando você formaliza. Fica uma coisa bem feita, bem executada, e também traz essa sensação de valor, porque não é simples. A telemedicina, a consulta não é mais simples que a consulta presencial. Pelo contrário, você precisa utilizar de muito mais técnica de comunicação, na anamnese com muito mais atenção, para que você possa suplementar as deficiências que a telemedicina vai ter em relação à falta do exame físico. Né? Isso é um fato. Eu sou fã de telemedicina, mas eu sou um médico, né, super consciente de que o padrão ouro do atendimento médico sempre vai ser a consulta presencial. Não tem. É o padrão ouro. Mas não é que tem que ser rígido e engessado isso. Então, você pode usar a telemedicina em diversas situações. Primeira consulta, retornos, acompanhamento de pacientes. Então, pode ser utilizado. Mas você precisa ter muita habilidade, muita atenção para fazer bem feita a consulta de telemedicina.
Então, ela não é mais simples. As pessoas têm essa tendência a achar, não, a telemedicina é mais simples. Não é, de jeito nenhum. Isso é questão, uma questão que os médicos passam isso, ainda mais os médicos que não têm essa formação que você passa, que você ensina. O médico tem a percepção de que é algo mais simples. E ele passa para o paciente de que é algo mais simples. Então ele passa para o paciente, não, a gente faz por teleconsulta que é mais fácil. Então ele não gera valor para a consulta dele. Fala assim, olha, na telemedicina você vai ficar na sua casa, é algo mais pontual, então a gente vai seguir aqui. A gente tem a possibilidade de X, Y, Z. Então, o próprio médico, às vezes, desvaloriza essa venda para o paciente. Acho que ele ouvindo a gente não vai fazer isso, mas que ele se dedicou a estudar, então ele tem que passar para o paciente que, olha, isso aqui é muito especial, é muito importante o que eu estou fazendo aqui, porque eu estudei para conseguir te atender assim. Exatamente. E é justamente mostrar o valor, porque a telemedicina, você está oferecendo recursos, né, de comodidade, de facilitação de acesso do paciente a uma consulta médica. Outro exemplo. Eu atendo no consultório segundas e sextas, né, como eu falei, e aí eu faço a minha agenda e tal. Aí terça, quarta e quinta eu faço o meu atendimento na atenção primária de uma empresa aqui, que é muito boa, adoro trabalhar lá também, é 10, né? Mas, por exemplo, de repente, e acontece muito, na quarta-feira, que eu não vou no consultório de manhã, e eu tenho muitos conhecidos, me mandam mensagem: Ô, Asdrubal, preciso de uma consulta hoje, você tem como me atender? Aí eu explico: ó, depende da situação. Se essa situação for algo que eu posso fazer por telemedicina, eu consigo te atender hoje. Se essa situação é algo que tem que ter um exame físico presencial e for uma urgência, eu vou te encaminhar para um atendimento presencial, tá? Então, a pessoa vai lá, me adianta o que quer, então fala, não, isso aqui dá para fazer telemedicina, vamos lá. Aí a gente marca o horário no mesmo dia, manda o link, a hora certinha e atendo ele, né? Quando é possível, já atendo naquele dia. Então, eu não encho a minha agenda do consultório com uma consulta nova ou que gerando uma fila de espera no meu consultório maior. Então, é cômodo para o paciente, é bom para mim. Então, a telemedicina dá essas habilidades e confortos. Na época da pandemia, eu não gosto nem de falar pandemia, porque às vezes Sim. derrubam, né, as lives por causa de palavra, mas eu viajei no final do ano 2021, ali, que também estava bastante movimento, né, de telemedicina, e muitas pessoas, muitos conhecidos meus, muitos pacientes de consultório precisaram de atendimento naquela época. E a recomendação era não ir mesmo num local presencialmente. A recomendação era utilizar a telemedicina como um primeiro atendimento. E eu estava viajando e eu pude dar a assistência que eles precisavam naquele momento, orientando, prescrevendo, fazendo os atendimentos para que eles pudessem ter o acesso à saúde da maneira adequada. E, eventualmente, um ou outro precisava do atendimento presencial, foi orientado para ir para o atendimento presencial. E todos os outros que eu atendi por telemedicina e não tiveram indicação de atendimento presencial, estão muito bem, muito obrigado, está tudo certo, né? Então, eu pude dar essa continuidade, tranquilizar os pacientes, diminuir a ansiedade que eles estavam com relação a algum problema de saúde naquele momento que foi difícil. Tem uma coisa que você falou um pouco mais para trás que eu achei muito legal que também, ou, às vezes, o médico não percebe. Às vezes o médico. A maioria agora já tem esse nível de consciência de que o consultório dele é um negócio que ele tem. Então, o negócio dá dinheiro para ele, que ele tem que ter para pagar as contas dele, conseguir crescer e ser reconhecido pelo trabalho dele. E às vezes o médico não vê a telemedicina como uma ferramenta para ajudar ele no negócio dele. E aí você falou aqui tanto do retorno, que esse médico pode usar os retornos, que ele vai conseguir otimizar o tempo dele. Se ele subloca uma sala, é menos uma hora, menos um turno que ele está sublocando. Então vai sobrar ali 500, R$ 1.000, dependendo da sublocação que ele faça. Então, tem alguma forma do médico ele conseguir ali melhorar o negócio dele, seja com mais consultas ou com os retornos, que ele pode usar a telemedicina como essa ferramenta de melhoria? Certo? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de novo do consultório híbrido, né? Paciente, eu trabalho muito com a questão, né, de medicina preventiva, de check-up, de exames de rotina, de saúde. E então o paciente foi lá para uma consulta de rotina, fiz o exame físico, tá tudo bem, eu pedi os exames complementares. E eu sei, né, pelo perfil do paciente, que provavelmente aqueles exames também vão vir bem tranquilo, ou se tiver alguma alteração, não é nada demais e vai ser tranquilo. Então, eu já identifiquei que não vou precisar de fazer o exame físico novamente e que provavelmente não vai ter nenhuma situação
mais complexa dali para frente. Eu ofereço ao paciente o retorno por telemedicina. Por que eu falo oferecer? Porque a decisão final, se vai ser atendido por telemedicina, é do paciente. Né? Ele que vai dizer, eu gostei dessa opção, eu quero. Não, não quero, quero vir. Ok. Mas para o médico a vantagem é essa, porque se eu tiro as consultas de retorno da minha agenda do consultório presencial, eu abro o espaço nessa minha agenda para um novo paciente. Porque o paciente de retorno, ele está ocupando o espaço na sua agenda, novamente. Então, no consultório presencial, para a gente entender, você tem um custo da hora do consultório. Então, sempre é melhor colocar um paciente que está fazendo a consulta de primeira consulta, ou o paciente que vai fazer uma nova consulta, que já é seu paciente, mas é uma nova consulta, do que encaixar o retorno nesse horário. Então, você Sim. não é para forçar, veja bem, é para oferecer para o paciente a possibilidade do retorno quando o médico identifica que está tudo ok para fazer esse retorno. Então, você tira dali. Mas Asdrubal, você vai atender que horas esse paciente? Eu posso reservar um horário que eu faço do escritório da minha casa, como eu faço. E que é muito cômodo. Eu estou em casa, eu sei que às 18 horas eu estou em casa, das 18 às 19 eu vou fazer 3 retornos de pacientes. Então, eu tiro três ocupações de espaço do consultório presencial e eu abro para uma ou duas novas consultas no lugar de pacientes de retorno. É um exemplo. Então, várias especialidades podem se beneficiar desse tipo de estratégia para você poder aumentar os seus atendimentos. Outro ponto, médicos que são médicos concursados, não têm consultório, querem atender pessoas, né? Tem procura, às vezes, né? Parente, amigo do amigo, parente do parente, né? Olha o meu exame. Gente, não tem quebra-galho na medicina, não tem favorzinho. Por quê? O favorzinho nunca acaba bem e não resolve de maneira efetiva a necessidade do paciente. Então, por dois motivos. O paciente vai ficar assim, o cara me ajudou ali, quebrou o galho, mas eu tô com uma dúvida, não vou incomodar ele de novo. Isso pode prejudicar ele, porque ele pode estar com uma situação que precisa de atenção. Outra é que o médico, ele precisa fazer o registro das informações, como eu falei, então ele precisa formalizar esse atendimento. E também, se você não faz isso de forma correta e formal, como é que você vai buscar os seus honorários médicos, que é de forma ética devido, porque você prestou o atendimento. Então, precisa fazer isso da maneira certa. Então, um médico que é concursado, por exemplo, às vezes ele tem essa procura e ele não tem um consultório para fazer as consultas. Aí ele vai abrir um consultório, vai alugar uma sala, vai reformar, vai contratar uma secretária. Só por aí, uma salinha aí para alugar, bota aí por baixo aí, 2.500, uma salinha pequena, né? Uma secretária mais 2.000 e poucos reais também, né? E mais alguma faxina, né, materiais e tal, isso sem reformar nada, tá? Se reformar é muito mais. Só aí, por baixo, uns 6, 8 mil reais aí, para manter uma estrutura de consultório. E a telemedicina, você tem o quê? Um notebook, que todo mundo tem em casa, um celular também, importante, né? Também é bom ter, né? E a conexão de internet e um prontuário eletrônico. Por mês, esse custo aí não vai dar nem 600 reais, né? Isso Sim. falando que está pagando o prontuário eletrônico, custo da internet, né? Então, bem tranquilo. Então, é muito mais rápido você implementar a telemedicina no teu dia a dia. Eu até brinco, né? Eu falo pro pessoal, mas quanto custa fazer telemedicina? Eu falo, se tu tem uma salinha, levanta o preço de levantar uma parede nessa sala, para você ver quanto é que vai ficar. É Sim. muito mais caro levantar uma parede do que começar a fazer telemedicina. Tem uma pergunta que eu vou até ver como é que eu vou te fazer essa pergunta, porque eu não vou nem citar nomes, mas tem alguns amigos meus que já começaram atendendo 100% por telemedicina. Então preferiram, ou tá no exército, na marinha, ou por exemplo, são médicos já formados já que decidiram atender 100% por telemedicina. Não sei se é certo ou errado, por isso que eu não citei nomes, mas existe a possibilidade do médico atender 100% por telemedicina, não é indicado, é legal ele fazer o meio termo, ou tem essa possibilidade também? Sim, sim, ele pode ficar 100% por telemedicina. O Conselho Federal de Medicina, ele tem algumas regras que tem que ser observadas, mas ele pode atender. Claro que quando ele identificar a situação que necessita do exame físico, ele vai falar com o paciente, olha, isso aqui precisa do exame físico.
Se ele não tem um espaço próprio para fazer, ele já tem que ter isso lá no termo de consentimento livre esclarecido sobre a teleconsulta, que se ele indicar um atendimento presencial, que isso é algo que o paciente vai ter que buscar por sua conta, né? Que não está incluso nesse serviço que ele está prestando em telemedicina. Isso tem que ficar esclarecido. Então, é dessa maneira que ele vai conduzir. E Entendi. tem muitos colegas, por exemplo, de algumas especialidades, que são especialidades raras no interior do país, por exemplo, neuropediatra. Né? Tem um neuropediatra de Pernambuco, já conversei com ele uma vez, fizemos uma live, e ele está 100% online. E como é que ele trabalha? Ele trabalha, mas e o exame físico? Ele trabalha junto com outros médicos que estão presencialmente com esse paciente, um pediatra Entendi. que está lá no interior, que aquela criança, para chegar num neuropediatra, teria que andar uma viagem de 400, 500 quilômetros. Sim. Às vezes não tem nem recurso para fazer essa viagem. Se for pelo SUS, vai esperar, sabe lá quando, a consulta, né? E aí ele faz a teleinterconsulta. Então, aquele médico pediatra lá está junto com a criança e ele orienta o exame físico. E eles vão Entendi. conversando e vão fazendo juntos. E ele comentou que em várias situações, aqui eu vou pegar o exemplo da neuropediatria, que o paciente já tem o diagnóstico, já está examinado, é para acompanhamento ou uma segunda opinião. E a criança, por exemplo, com um transtorno autista, né, espectro autista, muitos têm um grau elevado e elas não suportam sair de casa. É um transtorno muito grande para aquela criança, você retirar ela do ambiente dela, levar no consultório, os estímulos, né, da rua, tudo. Aí para ela voltar a uma condição mais tranquila, vai levar às vezes 2, 3 dias, né? E aí a telemedicina ajuda as famílias e aquela criança a não passar por tudo isso. Outro exemplo, pacientes acamados. Vou pegar o caso de obesidade mórbida. Muitos pacientes com obesidade mórbida, eles entram numa espiral, né, descendente, porque ele começa a não conseguir mais sair de casa, ele não vai fazer mais exames, porque ele também não sai de casa, e assim por diante. E sem a telemedicina, essas pessoas não tinham acesso mais à saúde. Hoje, com a telemedicina, você pode levar a saúde até essas pessoas. Mas o exame físico? Eu também acho que precisa, mas num primeiro momento, talvez, é o que dá para fazer primeiro para ele, é levar esse recurso de atendimento para ele, aí pedir os exames que precisa, um laboratório que coleta em casa. Então, você já vai trazendo esse paciente de novo para os cuidados de saúde, até ir uma equipe fazer uma visita domiciliar, ou até ele se sentir seguro para poder sair de casa. Né? Várias condições de saúde que impedem que a pessoa se desloque por N motivos, você traz a telemedicina para elas e traz esse acesso novamente à saúde. E eu sendo médico, querendo fazer telemedicina, eu consigo atender outros estados? Essa é uma dúvida que eu acho que também devem te fazer muito. Que é, eu consigo atender alguém, eu sou do Rio, quero atender alguém da Bahia, Salvador, que me achou no Instagram, falou, quero você como meu médico psiquiatra, por exemplo. Eu posso fazer essa consulta para ele? Pode. A legislação da telesaúde, que é acima da resolução, sempre as leis são acima das resoluções, né? A legislação da telesaúde traz que, para fazer telesaúde, os profissionais de saúde necessitam ter apenas inscrição em um estado, inscrição profissional, tá? O CRM de um estado. Agora, na resolução traz o mesmo entendimento, porque tem que obedecer à lei. Então, o Sim. médico inscrito, por exemplo, no CRM, como eu estou inscrito no CRM de Santa Catarina, eu posso atender pacientes da Bahia, de Recife, né, de qualquer lugar do Brasil? Sim, basta estar inscrito em um CRM, o que não é válido para a consulta presencial. Se o médico quer ter 2 consultórios, um em Santa Catarina e outro no Paraná, ele precisa ter 2 inscrições de CRM, né, no presencial. Na telemedicina, não. Ele tem uma inscrição e os pacientes ele pode atender de qualquer lugar do Brasil. Eu faço uma analogia, porque houve uma confusão lá atrás, em 2020. Aí queriam que o médico tivesse inscrição em Vai cada ter. estado. Porque o paciente é da Bahia, você tinha que ter inscrição na Bahia. Não, peraí. Então é a mesma coisa que eu estou aqui no meu consultório, em Santa Catarina, vem um paciente do Rio Grande do Sul. Opa, não, o senhor é do Rio Grande do Sul, pode dar meia Pode. volta, que eu não vou poder te atender, né? Então, se chegou num consenso e bom senso que, para fazer a telesaúde, no caso telemedicina, inscrição em um CRM.
Agora, se o médico quer ter o consultório, endereço em outro estado e tal, aí ele precisa abrir a inscrição secundária dele naquele outro estado. Né? Vou pegar de novo meu exemplo. Eu tenho CRM em Santa Catarina e eu também atendo, né, presencialmente, algumas vezes em São Paulo. Então, eu tenho CRM em São Paulo porque eu faço atendimento também presencial lá, certo? Agora, por telemedicina, bastava uma inscrição. Então, isso é também uma outra fonte que o médico pode pensar de captação de pacientes. Às vezes, eu já escutei muito, alguns médicos estão no interior de alguma cidade, não tem realmente ali uma quantidade uma população muito grande, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e é a cidade natal que ele morou, nasceu ali, e ele quer continuar morando lá, mas atender pacientes do Brasil todo. Então, a telemedicina é uma opção dele expandir essa opção dele de atendimento, além dos retornos. Sim, eu pego aqui um exemplo de um médico ginecologista muito experiente aqui da região, mora numa cidade pequena, que tem, acho que deve ter, olha lá, 10 mil habitantes. Vou até levantar depois quantos habitantes tem na cidade. Mas ele é um médico excelente, muito experiente, e ele começou a produzir materiais muito bons de informação, de conteúdo. E ele traz aquela segurança, né, daquela experiência toda que ele tem, e muitos pacientes começaram a se identificar e procurar ele por uma segunda opinião, por uma orientação, né? Então ele está no interior, numa cidade pequenininha, 10 mil habitantes. Então ele pode sim, um médico que está no interior, se tornar uma referência, desde que ele execute um trabalho ético de levar informação e educação em saúde muito bem feito, e ele se torna uma referência. Antigamente, para você se tornar referência, você tinha que estar num grande centro, numa capital. Exatamente. Então, veja, abriu o mundo, né, de possibilidades hoje, tanto pelo uso da internet, as redes sociais de maneira ética, quanto também com o uso da telemedicina. Porque também não adiantaria nada a gente levar informação a todo local que fosse e as pessoas não terem acesso ao médico quando elas querem e com quem elas querem. E hoje tem essa possibilidade graças à telemedicina. E eu consegui ver na prática, assim, vou até indicar para formação, para mentoria. Muitos colegas meus se formaram como especialistas agora e começaram, já estão tendo pacientes, assim, eles não tiveram, já foram já direto para a telemedicina porque queriam, com o projeto de vida deles, atender, então isso é uma possibilidade muito interessante. E Sim. para a pessoa que. Pode falar, pode falar. Não, eu falo que para o médico recém-formado não é proibido usar a telemedicina, tá? Só que como eu sou professor de semiologia, Sim, eu sou chato ali. Eu falo assim que o recém-formado e o médico que acabou a sua especialização, ele tem que ter vivência de consulta presencial, de atendimento, porque medicina se aprende na beira do leito. Para sim, fazer telemedicina, quanto mais experiência você tem de beira do leito, de atendimento presencial, vai te facilitar na telemedicina. Eu vejo que muitos colegas médicos de mais idade, às vezes eles ficam com medo de fazer telemedicina pelo medo do uso da tecnologia. Quando eles aprendem a utilizar as ferramentas, eu vejo que eles têm uma facilidade enorme, porque eles têm muita vivência, então eles se sentem seguros para fazer aqueles atendimentos. E do outro lado, a gente tem a geração mais nova, que tem segurança na tecnologia, mas ainda não tem toda a experiência. Então, eu sim. recomendo para os médicos jovens mantenham o atendimento presencial, de pronto atendimento no início, enfermaria, façam as suas especializações e depois vai introduzindo a telemedicina no seu dia a dia, né? E vai aumentando a carga conforme passando o tempo, né? Então, para o consultório 100% online, eu já recomendo que seja um médico que já tenha uma boa bagagem, né, de experiência presencial. Exceto numa situação, por exemplo, um médico recém-formado que teve um problema de saúde e não tem como se deslocar. Então, a telemedicina vai ser importante para ele, né, para manter o trabalho dele, a dignidade dele, né, de poder se sentir atuando e útil à sociedade. Eu tenho um exemplo também de uma ex-aluna minha que ela teve um problema de saúde, uma doença autoimune, e ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Está se recuperando, está tendo fisioterapia, mas ela não consegue atender presencialmente. E a telemedicina veio como uma coisa que deu um ânimo para ela, porque ela estava, não tenho onde trabalhar, e com a telemedicina ela pôde voltar a fazer os atendimentos dela
e exercer a profissão a qual ela se dedicou e se preparou para fazer. Tem um ponto que você falou que eu gostei muito, porque eu falo isso no marketing e às vezes as pessoas não entendem quando eu falo, mas para a telemedicina ficou mais claro. Quando esse médico tem experiência, é muito mais fácil ele fazer marketing. Isso eu vejo assim, eu posso pegar dados na prática. Quando o médico tem 20, 30 anos de formado, é muito mais fácil eu conseguir paciente para ele. Muito, as pessoas, não, mas não tem ligação. Tem ligação. Toda a comunicação ali, a segurança que ele traz é mais fácil de eu manter esse marketing crescendo. E telemedicina eu consegui ver que é a mesma coisa. E até tem uma sugestão, não sei se é possível, mas que você vê se faz sentido ou não, para esse médico que está começando agora, até ele chegar em um especialista e propor para ele atender junto nesse momento. Então, ajudar ele ali. Você já viu uma pediatra que fez isso. Ela pegou uma R- dela e está treinando a R- dela no consultório, e essa R- faz telemedicina também. Então, tem uma troca ali da experiência e a R- está ensinando ela a fazer telemedicina. Então, isso é uma troca que talvez pode ser uma opção para o recém-formado. É. E a questão da questão da teleinterconsulta e da teleconsultoria, né, é muito interessante, porque você, por exemplo, muitos médicos recém-formados, eles vão atuar lá na UPA, na UBS, Sim, no interior, e eles vão se distanciar lá do grande centro. E hoje, com a teleconsultoria, por exemplo, da telesaúde do SUS, né, a questão da teleinterconsulta, você traz a possibilidade desse médico fazer a consulta junto com outro médico especialista de um grande sim, centro, e ele vai aprender. Isso traz ganho para esse médico que está lá na linha de frente. Então, a teleconsultoria é uma modalidade que pode ser assíncrona, né, que a gente chama. Então, o médico vai lá, faz todo o relatório, manda para um grupo de especialistas, né? E aí esse especialista faz a contrarreferência, orienta a conduta. É uma maneira que também é telemedicina. E o médico jovem pode aprender muito com isso. E tem a teleinterconsulta, que acontece em momento real ali, online, juntos com o paciente e a equipe de saúde local e o médico referência ou a equipe de saúde que está fora daquela área geográfica, né? Mas há uma ferramenta ótima para isso também, para capacitação profissional. sim. E agora caminhando para o final, assim, uma pergunta que eu acho que vai sumarizar tudo que a gente falou, que é esse médico que escutou aqui, seja ele recém-formado ou ele com alguns anos de experiência já começou, já viu que ele consegue usar a telemedicina para expandir os atendimentos, para seja faturar mais, seja para ter mais liberdade, conseguir aproveitar a família dele ou otimizar o tempo dentro de consultório dele. Quais seriam os primeiros passos que ele deveria fazer? O passo a passo, do zero, até ele se sentir seguro realmente em praticar a telemedicina. Assim como na medicina, que a gente aprende fazendo, né? Mas só que a gente aprende fazendo com quem já fez antes, também é assim na telemedicina. Busca se capacitar, busca pessoas que já fazem telemedicina. Então, eu quero fazer um curso para me capacitar com quem faz telemedicina, quem está na linha de frente no dia a dia. Então, acho importante a pessoa buscar, assim como ele fez para se formar como médico. Ele buscou se capacitar e, durante o internato, ele foi lá praticar, ele estava sendo supervisionado por outros médicos. Quando ele fez a residência, ele estava lá com outros médicos acompanhando ele. Sempre alguém mais experiente te auxiliando nesse caminho. Então, é muito mais fácil você fazer qualquer caminho com alguém que já trilhou ele antes, né? Que já foi lá, Sim, abriu a picada na mata ou botou a trilha da escalada, do que você ser o sim, primeiro. Então, eu acho que é isso, buscar essa capacitação com quem já faz telemedicina e praticar. Eu vejo alguns colegas mais antigos que têm consultório já, e às vezes, mas eu queria prestar atendimento para uma empresa, mas a remuneração daquela empresa lá está muito longe da minha consulta particular. Ok, tudo bem. Agora, na sua curva de experiência, talvez é interessante tu buscar um atendimento de uma empresa, porque eles vão te gerar muito paciente. E aí a sua curva de aprendizado é maior do que ficar esperando começar os seus atendimentos particulares, um a um, né? A curva de experiência. Aqui eu estou falando de quem quer aprender e ganhar a curva de experiência, né? Então, sim, foi assim também na nossa formação. Quando faz a especialização, o salário do residente é muito menor, é uma bolsa. Mas ele está ali porque ele quer ganhar experiência. Então, às vezes, para o médico que quer ganhar mais experiência,
atuar junto a uma empresa que tem uma carteira enorme de pacientes, né, como foi na época lá da pandemia, quando eu comecei a atender, tinha fila de atendimento de 3 a 4 mil pessoas por dia para serem atendidas no Brasil todo. Era uma equipe de médicos, né? E ia fazendo os atendimentos. Então, imagina, a curva de aprendizado foi muito rápida ali, né? Foi muito boa. Então, é isso que eu dou essa dica, tá? Para quem quer aprender, né? E eu até, hoje eu até fiz um post, né, sobre uma frase do Confúcio, né? Sobre Eu o gosto bastante do aprendizado. Confúcio. Oi? Gosto bastante dele. Então, eu hoje eu botei até no Reels lá no meu Instagram, que foi, deixa eu até pegar aqui para não errar a frase, né? O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço eu entendo. Aqui eu complementaria, né? O que eu faço eu aprendo de forma efetiva. Então é isso, né? A gente precisa fazer para aprender. Então seria basicamente ele buscar bons mentores barra professores. Uhum. E essa parte da prática, eu lembro que tem uma frase de um gestor meu. Quando eu comecei a trabalhar, ele falou para mim, eu era estagiário. Ele falou assim: você é o cara mais bem pago daqui. Aí eu falei: por quê? Ele: porque a gente paga para tu aprender, cara. Então, É. assim, você é o mais bem pago daqui. Porque todo mundo aqui, eles pagam para trabalhar. Você está pagando para você aprender. E Uhum. isso eu achei muito legal, você falou. Complementa, ele buscar bons mentores, ele aplicar, por mais que ele esteja ganhando menos, ele está pagando ali, está recebendo, para ele começar a aprender e se desenvolver como um bom médico como um todo. E chegando no final, como que esse médico pode fazer para aprender com você? Quais são os seus programas, cursos, mentorias? O médico gostou, quer ter acesso a você, como que ele faz? O que, que ele tem hoje? Certo. Então, assim, a gente tem hoje o maior canal de telemedicina no Brasil é o Telemedicina na Prática, né? A gente tem mais de 1.000 vídeos lá nesse canal, são 5 mil inscritos no canal já, e o curso, né, de telemedicina, temos o curso de formação telemedicina na prática, que é um curso 100% online, onde a gente aborda legislação, tem aula com advogadas especialistas em direito médico, onde a gente aborda a telepropedêutica, abordamos as ferramentas que você precisa ter para fazer a telemedicina, e também temos os bônus extras, questão desde o posicionamento digital, como eu falei, mas não é um curso de marketing médico, é um bônus extra que a gente tem. Temos a questão da comunicação, até questões que foram levantadas por alunos, né? Ah, eu preciso ter pessoa jurídica, posso ter pessoa física? Chamei um contador para fazer uma aula sobre isso. Então, inclusive eu falo, vai muito além da telemedicina, porque as coisas que a gente traz no curso, muitas delas impactam no dia a dia do médico de forma geral, né? Ele vai aprender coisas que ele vai trazer para o dia a dia dele. E também muita questão de mudança de mentalidade também, porque o médico, ele muitas vezes confunde a medicina com o sacerdócio, e não é isso. É uma profissão. Você precisa, eu fazia essa confusão, né? É profissão. Você usa, né, dos seus conhecimentos, ajuda pessoas, mas para você ajudar melhor, você também não pode estar passando necessidade, meu amigo. Tu tem que estar bem, porque senão você não ajuda ninguém, você se torna parte do problema. Então, você tem sim que buscar os retornos dos seus investimentos, da sua formação, do tempo que você dedica aos pacientes e da responsabilidade que você tem sobre o seu ato médico. Então, a gente trabalha muito essa questão de mentalidade, principalmente na mentoria Telemedicina na Prática, e lá eu falo, inclusive, da questão que o médico, muita gente, a médico não vende nada. Isso é uma questão que tem que ser quebrada, um paradigma para quebrar. O médico vende, sim. O que ele vende? Conhecimento, responsabilidade pelo ato médico e tempo dele. É isso que ele está vendendo. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Todos estão vendendo. Então, a medicina não é uma profissão mercantil, mas a gente vende serviços médicos, né? Então, a gente tem essa diferença. Tem que buscar um equilíbrio nisso. E então, quem quiser mais informações pode buscar no Instagram, né, Telemedicina Ótimo. na Prática, ou no Eu vou YouTube. deixar também na descrição o Instagram, o seu Instagram, e eu vou deixar também o link do YouTube. Isso. E vamos fazer o seguinte, Aled. Vou deixar aqui uma questão, não falei com a minha gerente, mas eu vou falar aqui para o pessoal que assistir esse vídeo, falar que assistiu esse vídeo
buscar e quiser fazer o curso, vai ter um bônus, um desconto no curso, tá? Quem Ó, assistir coisa esse vídeo boa. aqui, entrar em contato e falar, ó, assisti o vídeo do Asdrubal com a LED, né? Vim lá pelo canal do Aled e estou querendo fazer o curso de formação telemedicina na prática. Entre em contato com a equipe que a gente vai te dar um bônus, um desconto especial, então. Eu indico a todos, inclusive, porque tem muitos clientes que eu tenho que fizeram o curso, elogiam muito, então, assim, pessoas exigentes, então, assim, Uhum. professores, estudiosos, muito exigentes, que gostaram muito e usam muito. Então, eu vejo que isso até hoje possibilitou até melhorar o marketing deles, eles têm mais opções de atendimento, eles conseguem converter mais pacientes por causa da telemedicina, e todos eles fizeram o curso. Então, eu indico, então, quem tiver a possibilidade, faça, porque realmente o feedback, eu sempre gosto de ter esse feedback, e o feedback é muito bom. Que E bom. para a gente fechar, queria saber se você tem algum recado final para quem está assistindo a gente, algum recado final para os médicos. O meu recado final, eu vou voltar lá na questão da liberdade. Eu acredito que você possa buscar ter liberdade, você precisa de conhecimento e recursos para isso. Então, no caso da telemedicina especificamente, ela é um recurso para você ter mais liberdade. Então, liberdade geográfica, liberdade de escolher o que você quer fazer com o seu tempo. Claro que é uma construção, não é da noite para o dia. Então, você vai construir isso. E essa ferramenta traz essa possibilidade de você fazer essa construção. Como eu falei, sexta, sábado, domingo e segunda, se eu quiser emendar hoje e fazer o que eu quiser, posso fazer, né? Então eu tenho uma semana muito gostosa, né? Confortável. Né? Então, desde que eu comecei a fazer isso, às vezes eu até falo, meu, que dia da semana que eu tô aqui? Peraí. A minha semana mudou, né? Porque a minha obrigação de ter um atendimento presencial efetivo são 3 dias da semana, que é no meio da semana. Então é um privilégio que eu tenho. Claro, eu também moro numa cidade que não é tão grande, mas também não é tão pequena. Mas todo dia eu almoço em casa, com as minhas filhas e minha esposa. Então isso aí é um privilégio que eu tenho. E parte disso graças à telemedicina, que me proporcionou fazer isso. E então é liberdade, isso é liberdade, não é liberdade de você, vou largar tudo e não, você vai ter que construir isso, né, e fazer isso daí acontecer. E aí, essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Então, conhecimento traz liberdade, né? Então, aplique o conhecimento para você ter mais. Vou até complementar com o meu recado final, que eu achei bem legal que você falou, e eu vou complementar porque eu vejo que. Isso eu vejo na prática, até conversando com muitas pessoas, que você sabe quando você chegou na real riqueza, quando se eu falar assim, ó, eu vou te dar 10 milhões agora na sua mão, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Então, acho que com a telemedicina, você consegue ter uma rotina que se torna prazerosa. Então, você pode ganhar quanto for, você vai querer continuar exercendo o que você está fazendo, porque é prazeroso, você consegue ter o equilíbrio. Então, isso é verdadeira riqueza. Então, só complementando o que eu vi isso na semana passada. Isso E aí, para Léo. fechar, Ju, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, pelo seu tempo, por todo o conhecimento. Tenho certeza que muitos médicos escutaram e vão conseguir corrigir alguma coisa que estão fazendo errado, vão buscar a formação. Isso é uma coisa que eu vejo característica médica, é querer buscar sempre o conhecimento, então vão buscar. Então, agradecer mais uma vez pela sua presença. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Led. Foi muito boa a conversa e muito proveitosa. Eu me senti muito feliz também de poder transmitir essa, essa vontade, né, que eu tenho de levar para os médicos esse conhecimento que eu acredito mesmo, de verdade, que muitos podem conseguir o que eu tenho conseguido para mim, né, que é a liberdade de ter aí uma agenda mais tranquila, de estar mais tempo com a família. Teve alunos do curso, né? Tem uma aluna que ela não podia mais dar plantão presencialmente por um motivo de saúde. E ela começou a atender por telemedicina e foi deixando aquele plantão presencial dela. E hoje ela está 100% atendendo por telemedicina. Ela atende para empresas, né? É como se fosse um atendimento de pronto atendimento de telemedicina, mas ela trocou aquele plantão presencial que era estressante, que ela tinha que se deslocar, ela atravessava de balsa até para uma cidade para outra, é uma cidade litorânea, e ela tinha que atravessar a balsa, ficava na fila, ela perdia mais ou menos em deslocamento 2 horas do dia dela, só deslocamento. Então, é isso que eu fico muito satisfeito quando eu vejo uma pessoa como ela que conseguiu ganhar qualidade de vida, saúde, porque ela deixou aquilo que estava fazendo mal para ela, que era o trabalho dela, mas fazia mal para ela.
ela se sentia mal e acabava impactando na saúde dela. Então, isso me dá uma satisfação enorme quando eu vejo alguém que melhorou as suas condições de vida, qualidade de vida, e está exercendo a medicina com mais alegria e felicidade, porque um médico infeliz, um médico que não está bem para atender as outras pessoas, ele, como eu falei, ele não vai ser a solução do problema, ele vai se tornar parte do problema ou até piorar um problema que alguém tenha, né? Então a gente precisa ter essa tranquilidade para exercer a medicina. Fechamos com chave de ouro. Eu vou Valeu. deixar todos os links aqui na descrição. Quem quiser sugerir algum outro convidado, algum outro participante, pode colocar, mandar no @ledgabriel. E é isso, pessoal. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.